Eu também. Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Com alegria estamos aqui mais um domingo na Remanescente Cristã Filadélfia para juntos celebrarmos a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E especialmente neste dia, numa manhã como essa, o Senhor Jesus ressuscitou. No primeiro dia da semana, no domingo, logo pela manhã, o Senhor Jesus Cristo vence a morte. Venceu este mundo, venceu a cruz, levou sobre si os nossos pecados. Quem creu teve os seus pecados apagados e perdoados, como aquele criminoso ao lado dele nos instantes da cruz, se arrependeu e creu que ele era um rei e que ele tinha um reino. E no domingo ele venceu a morte, ressuscitando dentre os mortos. Nenhum fundador de qualquer outra religião fez o que o Senhor Jesus Cristo fez, ao ponto de, sendo Deus como Deus, adquiriu uma natureza humana, nascendo como um bebezinho, como um menino, e veio servir a humanidade. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. É nele que nós temos a esperança, é nele que nós temos a convicção de sermos vencedores neste mundo. Por isso é muito importante, é muito especial, não só para os judeus, mas como para nós cristãos, acreditarmos e confessarmos com a nossa boca e crermos com a nossa mente, com toda a nossa convicção de que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Quem crer, todo aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. Essa é a confissão de fé da Remanescente Cristã Filadélfia. Em tempo, em fora de tempo, na alegria, na bonança, na tristeza, diante da intensa perseguição, não importa. Nós temos que confessar com convicção que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias neste momento em Apocalipse. Apocalipse capítulo 3. Verso 7, que assim nos diz: escreva ao anjo da igreja em Filadélfia, assim diz aquele que é santo e verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém pode fechar, o que fecha e ninguém pode abrir. Conheço tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste meu nome. Farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, sim, farei que venham adorar, prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Porque deste atenção à minha exortação, à perseverança, juntamente guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É com muita alegria que esta Páscoa assim coincidiu, segundo o calendário religioso judaico e o nosso calendário greco-romano, as datas coincidiram de cair no domingo de Páscoa, dia 1º de abril, no domingo de Páscoa, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E justamente nesse dia em que nós, especificamente, todos os domingos, a Remanescente Cristã Filadélfia, assim, se reúne para celebrar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. A nossa igreja tem um viés doutrinário, segundo muita documentação histórica, em que a igreja primitiva mantinha os valores do Senhor Jesus Cristo, a doutrina dos apóstolos, e todos os domingos, assim, eles se reuniam, congregavam-se domingo pela manhã para celebrar o dia do Senhor, o dia da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então nós damos continuidade a esse trabalho apostólico.
Nós damos continuidade àquilo que os discípulos assim nos ensinaram, a nos congregarmos pela manhã e celebrarmos primeiramente a ressurreição do Senhor Jesus Cristo aos domingos. E depois, do meio-dia em diante, não que nós ficamos no culto aqui até meio-dia, a família estará ali reunida para almoçar, para passear, para confraternizar, visto que a Remanescente Cristã Filadélfia tem esta convicção também de que a família é uma instituição sagrada e de que deve ser preservada. A Remanescente Cristã Filadélfia, por mais que ela seja parecida com algumas igrejas neopentecostais, nós desprezamos praticamente 90% de suas práticas culturais. Nós somos pentecostais racionais. Há uma necessidade de, como os bereanos, analisarmos nas Escrituras se é conveniente, se é legítimo tudo aquilo que praticamos. Todas as nossas doutrinas, as nossas mensagens, os cânticos, eles passam pelo viés das Escrituras. Se forem aprovados pelas Escrituras, se houver coerência, legitimidade, assim nós utilizaremos na liturgia. Caso contrário, nós não utilizaremos. Algo de bem verdade, que eu não vou ficar aqui gastando essa introdução tão importante para ficar aqui julgando denominações neopentecostais se usam práticas culturais ou de costumes que são legítimas ou não. Cabe a cada um analisar a igreja onde está sendo alimentada. Como eu disse no início desta mensagem, nós estamos reunidos para celebrar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E algo muito importante a nós observarmos que as festas do calendário judaico, de certa forma, são um cronograma profético a se cumprir, a se realizar no Senhor Jesus Cristo. Então vemos que todas as 7 festas do calendário judaico, quais são elas, né? Festa dos Pães Asmos, festa da Páscoa, festa das Primícias, festa do Pentecoste, festa do Tabernáculo, festa do Dia da Expiação e a festa das Trombetas. Todas estas 7 festas, elas são uma espécie de preparação e sombra de algo que vai acontecer. Existe toda uma tipologia. E o que é a tipologia? São objetos, cerimônias, ordenanças que prefiguram e antecedem algo que se cumprirá no Senhor Jesus Cristo em benefício para a sua igreja. Então vemos que o dia da Páscoa, uma das principais festas, com exceção da festa do dia da expiação, que era a mais importante do calendário judaico, vemos que na celebração da Páscoa, na festa da Páscoa, eles comemoravam o dia da emancipação, o dia que foram libertos do cativeiro egípcio, que durou 430 anos. Vemos que a celebração dos Pães Asmos e da Páscoa eram celebradas juntamente, visto que ela durava praticamente 14 dias, onde não se podia achar fermento na casa do povo de Deus. Especificamente, a celebração dos Pães Asmos, o fermento representa doutrina pervertida, o fermento representa o pecado, cultura pecaminosa, e quando eles comiam pão sem fermento, e não podia se achar fermento na casa dos hebreus, dos israelitas, o Senhor demonstrava por meio daquela celebração que todos deveriam se alegrar em pureza e em santidade, um Deus santíssimo. Sede santo como eu sou santo. Então eles tiravam o fermento e comiam em preparação 7 dias antes do dia 14 do mês Abib, pães sem fermento. E vemos que, por antecipação, eles comendo ali pão sem fermento, foi-se ordenado que ao 10º dia separasse um cordeiro ou um cabrito, sem mancha, sem mácula, perfeito, de no mínimo 3 anos de vida, e ele deveria ser sacrificado no dia 14, às 3 horas da tarde aproximadamente, e ali sem quebrar nenhum osso, nenhum osso do cabrito ou do cordeiro, ser introduzido um espeto
espeto pelo seu ânus, pelo fundilho, até sair pela boca, e esse cordeiro deveria ser assado no fogo e também ser comido com os pães asmos, os pães sem fermentos e as ervas amargas. Tanto o cordeiro que não foi quebrado nenhum osso, quanto as ervas amargas, quanto os pães asmos, encontravam a representatividade no caráter de Deus, no caráter da obra do Senhor Jesus Cristo, no amargo que o Senhor Jesus Cristo passou no Getsemane, e também a pressão que o povo de Deus também sofreu durante os 430 anos, praticamente mais de 350 anos, né? Porque no começo foi benefício morar no Egito com o governo de José, né? Quando José era chanceler. Mas por mais de 350 anos eles ali foram obrigados a trabalhar sem nenhuma remuneração como escravos. Então isso trazia a lembrança, a amargura de terem sofrido, de terem trabalhado e serem oprimidos pelos egípcios. Algo interessante que nesse texto de Êxodo capítulo 12, o Senhor dá uma ênfase muito importante a comer a carne do cordeiro assada no fogo, comer a carne, as pernas e a fressura do cordeiro. As famílias eram muito grandes naquela época, no mínimo 7, chegavam de 15 a 20, tinham até mais pessoas dentro de casa. Quando as famílias eram muito grandes, né, porque cumpriu perfeitamente a profecia de Gênesis 15, de que os descendentes de Abraão passariam 400 anos numa terra estrangeira, mas o Senhor os tiraria de lá com mão poderosa e os levaria para a terra da promessa. E chegava o cumprimento de Gênesis 15, o dia em que o Senhor haveria de libertá-los daquele cativeiro. E vemos que coisa maravilhosa, naquela noite em que eles estavam em santidade, comendo a carne, a fressura, o coraçãozinho do cordeiro e as pernas do cordeiro em santidade, com os pães asmos, naquela noite o Senhor deu ordens a Abaddon, o anjo destruidor, aquele que também está revelado lá em Apocalipse 9, né? O espírito do destruidor, para que ceifasse em vingança, todos os primogênitos que ainda não fossem pais da terra do Egito. Naquela noite, quem tinha o sangue do cordeiro sobre a verga da porta foi isento da condenação do devorador, do destruidor, ou melhor dizendo, devorador não, destruidor, de Abaddon, de Apolion. E vemos que naquela noite ocorreu a emancipação, o dia da independência, o dia que eles foram libertos do cativeiro egípcio. Devemos comer a carne do cordeiro. A carne do cordeiro, ela tem é uma carne suave, leve e até adocicada. E quando nós comemos juntamente com as ervas amargas, elas trazem uma simbologia muito importante. Como eu disse, o amargo representava tanto o amargo que o Senhor Jesus Cristo passaria pela traição, pelos infortúnios do sofrimento que ele passaria, visto que sobre a sua carne seria imputado todos os pecados da humanidade, os nossos pecados. O amargo foi tão terrível que o Senhor Jesus Cristo suou como gotas de sangue. Ocorreram pressões internas e psicológicas, emocionais, muito fortes no Senhor Jesus Cristo. Mas quando nós, cristãos, Igreja de Cristo, misturamos a carne adocicada do Cordeiro com as ervas amargas, nós conseguimos comer as ervas amargas. Bem assim, se estamos passando pelo deserto, por dificuldades, ao comer, passarmos por situação difícil, teremos que tragar certos cálices tão difíceis quanto o de Cristo. Quando ele disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, né? Mas que seja feita a tua soberana vontade. Bem assim, quando nós tivermos que engolir o sapo, usando um jargão bem popular da cultura brasileira, quando nós tivermos que engolir alguma erva amarga, quando misturarmos com a presença de Cristo naquilo que tivermos que passar, nós vamos ver que o amargor das situações vão ser dissolvidos pela doçura da presença de Cristo
em nossa vida. Quando comemos as pernas do Cordeiro, como é ordenado lá no texto de Êxodo 12, nós vemos que nós vamos andar como Cristo andou. Andar semelhante a Enoque, que andava lado a lado com Deus, andava com Deus e ele recebeu o livramento de Deus. O Senhor me faz lembrar essa passagem de Enoque, porque conta-se certos livros apócrifos que não são plenamente mentira, mas existem algumas verdades, pois Enoque realmente viveu, e viveu como um homem consagrado, dedicado a Deus. Conta-se que no momento de maior intensidade, quando ele pregava a palavra de Deus, e com terrível intensidade, como eu disse, vieram os de sua época tentar matá-lo pela pregação da palavra de Deus. Naquele momento em que foram tentar matá-lo, o Senhor o arrebatou e o tomou para si. Olha que coisa interessante. Vamos fazer uma analogia com a celebração da Páscoa. Os egípcios intentavam destruir o povo de Deus pela escravidão, varrer o povo egípcio, só deixar as mulheres para que elas só procriassem e a sua cultura, a cultura do povo de Deus, o conhecimento do povo de Deus ficasse totalmente dissolvido. Mas naquela noite o Senhor tirou Israel do Egito, resgatou o povo de Deus. Bem assim, Noé também, 120 anos construindo a arca, o Senhor também veio salvar o seu povo, os 8 que estavam dentro da arca, na hora do terrível dilúvio. Quando o dilúvio foi desencadeado como juízo, o Senhor veio resgatar Noé e eles foram preservados na arca. Como eu disse, todas as festas trazem uma tipologia acerca do que o Senhor Jesus Cristo haveria de fazer através do seu Filho em favor e benefício da sua igreja. Nós vemos no texto aqui que o Senhor estava observando o Espírito do Senhor Jesus Cristo, no versículo de Apocalipse 3, verso 10. O Senhor está atentando ao caráter da igreja de Filadélfia e vendo que ela estava obedecendo com perseverança, resignada em tudo aquilo que o Senhor Jesus havia ensinado, e os apóstolos haviam ensinado. Por eles estarem em perseverança, assim como os judeus santificados estavam comendo pães asmos, o Senhor os guardará da hora da provação. O dia mau virá. O dia terrível do Senhor virá. Se for antes deste dia mau, ou no meio do dia mau, uma coisa é certa: na hora da provação que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam na terra, nós já estamos comendo pães asmos faz tempo. Nós já estamos nos santificando e nos abstendo do fermento faz muito tempo. E nós seremos salvos. Nós seremos resgatados, nós receberemos força e poder para mantermos firmes os valores e as boas obras que aprendemos do Senhor Jesus e dos apóstolos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Alegre-se em teu coração. Esta leve e momentânea tribulação que se advém sobre vós vai passar. O dia difícil vai passar. A dor, a tristeza, a angústia vai passar. A enfermidade que assola o teu corpo vai passar. Nós haveremos de receber corpo glorificado, como corpo semelhante ao do Senhor Jesus quando Ele ressuscitou dentre os mortos. É essa promessa que os apóstolos nos entregaram. Queremos um corpo semelhante ao corpo ressurreto do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos adorar neste momento. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, eu levanto um clamor pela remanescente cristã Filadélfia. Eu levanto um clamor por todos aqueles que neste exato momento celebram a Páscoa, meu Deus, e se alegram na tua ressurreição, meu querido Senhor Jesus Cristo. Nós te exaltamos, nós te engrandecemos, nós glorificamos o teu nome, nós te bendizemos pela tua perfeita obra de remissão na cruz do Calvário. Louvado seja, Senhor Jesus, o Senhor ressuscitou. Que este mesmo Espírito, Espírito divino, Espírito consolador, como nos disse Romanos capítulo 8, que te ressuscitou dentre os mortos,
possa ser derramado sobre as nossas vidas e também nos ressuscitar dentre os mortos. Nós cremos no Teu poder, nós cremos na Tua obra grandiosa. Vai de encontro, capacita, Pai Santo, revigora, revitaliza os cristãos que estão espalhados em todo o mundo e que sofrem a perseguição do Islã e que sofrem a perseguição dos abomináveis, dos ímpios. Em nome do Senhor Jesus Cristo, fortalece o Teu povo, Pai. Revigora a fé de cada um deles para temer, Te adorar, Te engrandecer. Nós Te amamos, Senhor Jesus. Nós Te veneramos. Nós glorificamos o Teu nome. Ora, vem neste domingo, vem a remanescente cristã Filadélfia e nos abençoe com a Tua presença e ressuscita os nossos sonhos, a nossa esperança e a nossa comunhão. Que ela seja revitalizada em nome do Senhor Jesus. Que todo mal seja afugentado. Que esse culto possa exaltar e engrandecer e agradar o Deus Altíssimo, o Senhor Jesus e o Santo Espírito. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo nessa manhã. Celebre, adore ao Senhor Jesus Cristo com toda a intensidade, com toda a convicção do teu ser. Amém? Vamos passar a momentos de adoração através de cânticos. Adore com toda a intensidade do teu ser. Deus abençoe a todos.